Oi pessoal, então, para finalizar o capítulo 2, a gente vai fazer alguns exercícios que estão no final do capítulo 2 do livro do Stenbrook, tá? Esse problema proposto, que é o número 2, ele está na página 37. O que ele diz? Dados os vetores u, 3 e menos 1, e o vetor v, menos 1 e 2, determina o vetor w tal que... Aí nós vamos fazer a letra B, que diz o seguinte: 3w menos 2v menos u é igual a 2 vezes 4w menos 3u. Então, vou repetir aqui a expressão, tá? 3w menos, abre parênteses, 2 vezes v menos u é igual a 2 vezes, abre parênteses, 4w menos 3u, ok? Então, vocês podem perceber que é uma expressão muito grande e que ficaria muito ruim e muito chato de vocês substituírem primeiro os vetores u e v para calcular. Então, o que eu vou fazer? Primeiro, eu vou resolver essa expressão aqui, que na verdade é uma equação, e vou isolar em função do vetor w, que é o vetor que eu quero achar. Para aí sim, depois no final, que ele vai estar em função de u e v, eu vou substituir os valores de u e v, e aí eu vou obter o meu vetor w, tá? Então, eu vou fazer isso. Vou resolver essa equação. Primeiro, 3w... Aí aqui vou trocar de sinal. Fica menos 2v mais u é igual a... Aqui vamos resolver isso. Fica 8w menos 6u, ok? Vou passar o w para lá, que eu vou resolver a função dele. Então eu fico com 3w menos 8w é igual a menos 6u mais 2v, passando para o outro lado, menos u, ok? Aqui eu fico com menos 5w é igual a menos 6u menos u menos 7u mais 2v. Aqui eu vou trocar tudo de sinal já, então eu fico com 5w é igual a 7u positivo menos 2v. Para finalizar, eu vou isolar o w, então eu fico com w, vou passar o 5 dividindo para o outro lado, ele vai dividir esse 7 e esse 2, então eu fico com w que é igual a 7 quintos do vetor u menos 2 quintos do vetor v, ok? Agora sim, finalmente eu vou substituir os valores de u e de v. O u vale 3 menos 1 e o v vale menos 1 e 2, para que aí sim a gente chegue nesse vetor w que a gente está querendo, tá? Então é o que eu vou fazer aqui do lado. Vou ficar com 7 quintos do vetor u, meu vetor u é 3 menos 1, ok? Menos 2 quintos do meu vetor v. Meu vetor v é menos 1 e 2. E vou resolver essa conta. O que a gente tem aqui? A gente tem uma multiplicação por escalar nos dois lados e a gente tem uma subtração. Então eu vou resolver essas contas aqui embaixo. Vou ficar com w, que é igual a 7 quintos vezes 3 fica sendo 21 sobre 5. Então está aqui, ó, 21 sobre 5. E depois, menos 1 vezes 7 quintos, menos 7 quintos. Menos, aí o que a gente tem aqui? A gente tem 2 quintos vezes menos 1, fica menos 2 quintos. Ok? Menos 2 sobre 5. Depois a gente tem 2 quintos vezes 2, 4 quintos. E vou resolver isso. O que eu tenho aqui? Eu tenho uma subtração, então eu vou subtrair as coordenadas correspondentes. A abscissa do primeiro com a abscissa do segundo e a ordenada do primeiro com a ordenada do segundo. Então o que eu faço? 21 quintos menos 2 quintos. São frações de mesmo denominador, eu só vou trabalhar com os numeradores. Então, 21 quintos, ou melhor, 21 menos 2, eu fico com 23 quintos. Tá? 23 sobre 5. E aqui eu tenho menos 7 quintos menos 4 quintos. Menos 7 menos 4 é menos 11, então eu fico com menos 11 sobre 5. Tá? E esse é o vetor w que a gente estava buscando. Ele é 23 quintos e menos 11 sobre 5. Então é isso aí. Bom, agora a gente vai fazer da página 37 também o exercício 13. O que o exercício 13 diz? Calcular a e b de modo que sejam colineares os pontos a, que é 3, 1 e menos 2, b, que é 1, 5, 1, e o meu c, que é a, b e 7. Eu quero achar esse a e esse b aqui, ok?
O que significa dizer que esses pontos são colineares? Imagine assim, a gente tem aqui uma reta suporte, tá? O que acontece? Se esses pontos são colineares, é possível passar apenas uma reta suporte que contém os 3 pontos. Então, o que eu teria aqui? Ó? Vamos supor, aqui eu teria o meu ponto A, aqui eu teria o meu ponto B, e aqui eu teria o meu ponto C. Se eles estão dispostos dessa maneira, eles são colineares, ok? Então, o que eu vou fazer aqui? Percebam o que eu tenho. Se eles são colineares, eu tenho um segmento aqui que eu posso chamar de segmento AB, e depois eu tenho um outro segmento que é o segmento BC, ok? Se esses pontos são colineares, por consequência, os segmentos AB e BC, eles são colineares entre si também, eles são paralelos. Então, o que ocorre? Eu posso fazer uma dedução aqui, que é a seguinte: AB tem que ser igual a BC multiplicado por um escalar qualquer K, tá? E o que acontece? A gente vai agora achar os segmentos AB e BC para a gente poder calcular o valor de A e B, tá? Para que isso ocorra. Então, o que eu vou fazer aqui? Eu tenho o meu ponto A, que é o ponto 3, 1 e menos 2. E aí eu tenho o meu ponto B, que é o ponto 1, 5 e 1. Fazer AB é o mesmo que fazer B menos A, então eu vou calcular aqui direto. AB é igual a 1 menos 3, que é B menos A, então dá menos 2. Depois, 5 menos 1 dá 4. E aí, 1 menos 2 dá 3. Então, o meu segmento AB é igual a menos 2, 4 e 3, ok? E aí, agora eu tenho que fazer BC, que seria C menos B. Então, eu vou anotar aqui o meu ponto C. Ó. O meu ponto C é o ponto A, B e 7. E para eu fazer o segmento BC, eu tenho que fazer C menos B. Então, vamos ver o que ocorre aqui. C menos B, eu tenho que fazer a abscissa desse ponto menos a abscissa daquele. Então, eu fico com A menos 1, ok? Meu segmento AB ele tem a abscissa A menos 1. E aqui eu tenho B menos 5, que é a ordenada desse segmento BC. E depois eu tenho 7 menos 1 dá 6, ok? Olha o que eu tenho. Eu tenho o segmento AB e eu tenho o segmento BC. Se esses segmentos eles são proporcionais, ou melhor, se eles são paralelos, eu posso afirmar que, como a gente já viu, a abscissa desse divididos pela abscissa desse tem que gerar o mesmo escalar que gera a ordenada desse dividido pela ordenada desse e a cota desse dividido pela cota desse. Então é uma relação de proporcionalidade. O que eu vou fazer por consequência? Eu vou fazer aqui do lado. Vou dividir A menos 1 sobre menos 2, ok? E se eu estou afirmando que esses segmentos eles são paralelos, isso tem que ser igual a B menos 5 divididos por 4. Então está aqui, ó, B menos 5 dividido por 4, ok? Em cota dividido por cota, então 6 dividido por 3. Essa aqui é a condição para que esses segmentos eles sejam colineares. Então o que eu tenho aqui? Ó? Eu posso afirmar que essa primeira fração ela é igual a 6 sobre 3 para achar o valor de A. Depois o que eu vou fazer? Eu vou fazer B menos 5 dividido por 4 é igual a 6 sobre 3 que eu vou achar o valor de B, ok? Então eu vou resolver isso aqui. Ó. Primeiro eu vou fazer A menos 1 sobre menos 2 é igual a 6 sobre 3. Aqui eu vou simplificar essa expressão, 6 sobre 3 é 2, tá? Então eu vou ficar com A menos 1 é igual a menos 2 vezes 2, menos 4. Aí eu fico com A, que é igual a menos 4 mais 1, o meu A é menos 3, ok? Está aqui o valor de A. Depois eu vou fazer o mesmo para o valor de B. Então eu fico com B menos 5 dividido por 4 é igual a 6 dividido por 3. Aqui eu vou simplificar, vamos ficar com 2. Eu fico com B menos 5 é igual a 4 vezes 2, que dá 8. Aí eu fico com B, que é 8 mais 5, eu fico com o meu B, que é igual a 13, ok? Então estão aqui os valores de A e B para que esses segmentos eles sejam paralelos, ou seja, para que os pontos A, B e C, que é a proposição inicial do exercício, sejam colineares, ok? Então é isso. Bom, pessoal, continuando então, exercício da página 38, exercício 15, tá? O que ele diz? Determinar o simétrico do ponto P, 3, 1 e menos 2, em relação ao ponto A, que é 1, 0, menos 1, 0 e menos 3. Então, o que ocorre aqui, tá?
Eu vou fazer uma representação, mas é uma representação genérica, que é só para entender a proposição do exercício. Porque lembre-se que esses pontos, já que eles têm ternas, eles estão representados por ternas ordenadas, eles são pontos que eles estão no espaço, tá? O que eu tenho aqui? Se eu quero achar um ponto que eu vou chamar de ponto P' para resolver o exercício, então está aqui, ó, o ponto P', que eu ainda não sei o seu valor, eu tenho que determinar ele. Vou chamar ele de XYZ, tá? Eu quero esse métrico em relação ao ponto A. Então, o que ocorre aqui, ó? Vou desenhar aqui, genericamente, para a gente entender. Está aqui o meu ponto A, tá? É em relação a esse ponto A, então eu vou usar ele como referência, ok? O que eu tenho aqui? Eu tenho o meu ponto P, que eu já tenho o valor dele, e eu estou procurando um outro ponto P', que ele estaria aqui mais ou menos, ó, que é simétrico em relação ao ponto A. O que é ser simétrico em relação ao ponto A? Significa que a distância desse ponto A até o ponto P seria igual à distância desse ponto P' até o ponto A. Pelo nosso desenho aqui, e pelo que a gente já viu de vetores, a gente pode concluir que eu vou buscar um vetor PA que vai ser igual ao meu vetor AP', ok? Então o que eu vou fazer aqui? Primeiro eu vou achar um vetor PA, que eu ainda não sei qual é, e depois eu vou achar um vetor AP', ok? Vou achar esses dois vetores e vou igualar um ao outro. Desse modo eu vou achar o meu ponto P', ok? O que eu tenho aqui, ó? Como a gente deduziu, eu tenho que dizer que o meu PA é igual ao AP', ok? Só que o meu PA ele é A menos P, ok? Então vou fazer A menos P é igual a P', ou melhor, é igual a AP', ou seja, é igual a P' menos A. Então eu vou fazer isso aqui, P' menos A. Vou substituir os valores dos pontos agora, e aí a gente vai calcular e achar o valor do meu ponto P', ok? Bom, então o meu ponto A, qual é o meu ponto A? O meu ponto A é menos 1, 0 e menos 3. Vou substituir aqui. Menos o meu ponto P. O meu ponto P é 3, 1 e menos 2, ok? É 3, 1 e menos 2. Vou apagar o quadro aqui. E vou dizer que isso é igual ao meu ponto P', que é o meu ponto XYZ, que é o que eu tenho que achar, menos o meu ponto A. Meu ponto A é menos 1, 0 e menos 3. Agora eu vou resolver essa equação. E aí eu vou achar o meu ponto P'. Tá aqui, ó. Meu ponto P', que é o ponto que eu quero achar. Ok? Então vamos lá. Menos 1, menos 3, eu fico com menos 4. Ok? 0, menos 1, fico com menos 1. Depois, menos 3, menos 2, menos 3 mais 2 dá menos 1. Então eu fico com menos 4, menos 1 e menos 1 é igual a x menos menos 1, x mais 1. X mais 1. Depois, fico com y menos 0, y. Ok? E aí eu fico com z menos menos 3, z mais 3. Tá? Agora o que eu tenho? Se eu tenho uma igualdade de vetores, eu tenho que ter essa abscissa igual a essa abscissa, a ordenada igual a ordenada e a cota igual a cota. As coordenadas respectivas têm que ser iguais para que esses vetores sejam iguais entre si. Okay? Então o que eu vou fazer? Vou afirmar que menos 4 é igual a x mais 1, e daqui eu tiraria que x é menos 5, resolvendo essa equaçãozinha. Aqui direto, ó, y é igual a menos 1, ok? E aqui, menos 1 é igual a z mais 3, então, menos 1 é igual a z mais 3. Daqui eu tiraria que z é igual a menos 4, ok? Está aqui o x, o y e o z do meu P', que é o ponto que eu queria achar para que a proposição do exercício corresse. Então, colocando aqui como resposta final, o meu P' ele é menos 5, menos 1 e menos 4, ok? Menos 5, menos 1 e menos 4. Está aqui a resposta final do exercício. Então, era isso. Obrigado.